Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao canal da Isa, esse canal que eu comecei esse ano, né, minha segunda live de 2021, onde eu vou compartilhar com vocês informações sobre nutrição, sobre vegetarianismo, sobre como manter uma alimentação equilibrada, saudável, natural. A ideia é que a gente troque informações teóricas e também práticas. E aí eu estou falando aqui que o tema de hoje é um dos temas que eu mais ouço no consultório, que é: não consigo emagrecer porque eu não sei equilibrar minhas refeições. E é, na verdade, o mais importante, né? Se a gente sabe a base de tudo isso, de como montar uma refeição equilibrada, possivelmente a gente vai deixar de ter problemas de saúde, né, e ter, enfim, a consequência disso, sobrepeso, enfim. Então, como eu estava falando, essa é a base da nossa alimentação, quando a gente consegue entender como a gente deve montar uma refeição, né, isso é bem importante. E a gente pode, na verdade, eu vou abordar isso de algumas formas. Primeiro ponto importante que eu quero abordar para vocês é vocês entenderem qualitativamente como que a gente deve montar as refeições. E depois a gente vai falar de uma forma mais quantitativa, né? Porque o que eu vejo muito hoje, né, quando a gente fala de qualidade, existe uma deficiência bem grande hoje, né, de qualidade nutricional, principalmente nessas dietas que vêm e voltam, né? A gente tem várias linhas de dietas que vêm, elas são muito restritivas, e eu vejo muito isso no consultório, pessoas que até fazem essas dietas e voltam até ganhando mais peso do que começou, né? Porque não consegue sustentar, exatamente porque existe esse desequilíbrio nutricional importante, né? Então a gente tem grupos alimentares essenciais que a gente precisa consumir. Quando a gente entende que eles precisam fazer parte do nosso dia a dia, e eu vou mostrar para vocês aqui a importância da gente ter esse equilíbrio, não só porque fornece nutriente, mas também porque equilibra o nosso corpo, né? Então, é importante ter esse equilíbrio, sim, então, tanto de uma forma qualitativa quanto de uma forma quantitativa. Bom, a gente tem 3 grandes grupos alimentares que são essenciais para a gente compor a nossa refeição. O primeiro deles, que a gente precisa mais, porque a gente queima muito, é o grupo energético, né? A nossa demanda de energia durante o dia, né, é enorme, é o que a gente mais gasta de energia, e a gente precisa repor isso, porque se a gente não repõe, em algum momento a gente começa a sentir, né, hipoglicemia, desconfortos, enfim. Mas vamos lá, então a gente tem o grupo energético, a gente tem o grupo construtor, que constrói tecidos, cabelo, pele, unha, músculo, né, é importante ter também. E a gente tem o grupo regulador, que regula nossas funções metabólicas, né, então é extremamente importante esse grupo regulador, que regula bastante coisa. Então, dentro do grupo energético, o que eu tenho ali? Quais são os alimentos, né, que compõem esse grupo? Então, a gente tem um grupo dos carboidratos, que basicamente são cereais, os tubérculos, né? Então, cereais, farinha de trigo, aveia, cevada, centeio, né? São cereais. A gente tem batata, mandioquinha, mandioca, né, que são os tubérculos mais ricos em carboidrato, macarrão, então derivados de farinhas, né, macarrão, pão, bolo, bolacha, tudo isso é fonte de carboidrato que fornece energia. E a gente também tem como fonte de energia os alimentos que fornecem gordura. A gordura também tem uma capacidade de fornecer bastante energia, né? E aí a gente tem gorduras de origem vegetal, que são os óleos vegetais, azeite, algumas frutas mais oleosas, né? Coco, que tem o óleo de coco também, abacate, também tem óleo de abacate, depois a gente tem de origem animal, que basicamente manteiga, creme de leite, banha, enfim, tudo isso de origem animal. E depois a gente tem o grande grupo, a gente falou agora do grupo energético, então compõe carboidratos e gorduras, aí a gente tem o grupo construtor, né, basicamente são as proteínas, que podem ser de origem vegetal ou de origem animal, e as proteínas de origem vegetal, a gente tem como alimento as leguminosas, basicamente, então feijões, grão de bico, lentilha,
ervilha, né, todos esses, a soja, né, que é um feijão, então, derivados da soja também, tofu, e como fonte de proteína de origem animal, a gente tem as carnes, os ovos, né, derivados de leite, enfim, também acabam fornecendo proteínas aí. Depois a gente tem o grupo regulador, né, que é o grupo que nos fornece vitaminas, minerais e fibras. Na minha opinião, é o grupo mais importante que a gente tem, que ajuda nosso organismo a equilibrar todos os nossos processos metabólicos, né, e ajuda, enfim, muitos processos, eu vou também comentar com vocês, então é essencial que eu tenha esse equilíbrio de vitaminas e minerais, por exemplo, para ter um detox eficiente, é essencial que eu tenha uma quantidade mínima de fibras, que eu ingira uma quantidade mínima de fibras, de pelo menos 30 gramas de fibras por dia, para ter um trânsito intestinal funcionando bem, né, então, para eu ter isso, eu preciso consumir esses alimentos, né, que é do grupo regulador, que basicamente são as frutas e os vegetais, né. E aí, quando eu falo de vegetais e frutas, né, esse praticamente é o grupo que menos faz parte do dia a dia das pessoas. Por que é importante a gente ter todos esses grupos de uma forma equilibrada? Porque a gente sabe que quando a gente tem esse desequilíbrio e o nosso organismo começa a dar sinais e sintomas clínicos, né, de desconfortos gastrointestinais, enfim, acidez aumentada no estômago, o intestino que não está funcionando direito, o fígado não está detoxificando, eu fico inchada, né, enfim, eu começo a ganhar peso, começa a ter resistência à insulina, tem vários processos que vão acontecendo, a consequência desses desequilíbrios, né, na verdade, isso acontece porque existe desequilíbrio alimentar, porque todo o tipo de desequilíbrio que acontece no nosso organismo começa na boca, né? Então, tudo depende do que a gente coloca para dentro do nosso organismo. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, espero que vocês consigam ver, trouxe uma tabela que eu acho extremamente interessante de vocês verem, que é o seguinte, aqui a gente tem uma forma de classificar os alimentos pelo teor de acidificação que ele tem dentro do nosso organismo, e a gente chama isso de PRAL. Então, a gente tem alimentos que são potencialmente mais alcalinizantes, que alcalinizam o nosso organismo, que é ajudar o nosso corpo a manter um pH mais equilibrado, e a gente tem os alimentos que têm um potencial mais acidificantes, né? Esse cálculo é feito em cima de que tipo de elemento químico que esse alimento me fornece. Então, por exemplo, os alimentos que são mais alcalinizantes, eles têm minerais como cálcio, magnésio e potássio, então isso tem um efeito alcalinizante no meu corpo, e a gente tem os alimentos que acidificam. Por que acidificam? Porque tem muito fósforo, na verdade a base de fósforo está relacionado com proteína. Então, por que é legal a gente entender isso? Eu vou mostrar de novo essa tabela para vocês. Porque quando a gente olha para os alimentos que são potencialmente acidificantes, a gente tem basicamente as proteínas de origem animal. E aí, gente, a base da alimentação da maioria da população, né, principalmente de quem segue essas dietas restritivas, é de proteína animal. E essas pessoas, elas não conseguem trazer esse equilíbrio para o organismo, e aí começam a surgir as doenças. Então, se a gente olha aqui essa tabela, a gente consegue ver que quem acidifica são as proteínas animais, principalmente, né? O feijão também tem fósforo, mas em quantidades menores, e a gente tem aqui uma tabela de alimentos que tem um efeito mais alcalinizante, e basicamente só são vegetais e frutas. Então, e aí é muito engraçado isso, porque esse grupo de alimento que tem um efeito alcalinizante, as pessoas não consomem, principalmente é esse grupo que eu falei, que as pessoas acabam não incluindo na alimentação. Então, esse desequilíbrio, né, que está presente hoje na vida de muita gente, é extremamente alarmante e complicado, porque isso vai desequilibrando muita coisa, sim. Né? E as pessoas, né, quando a gente faz lá, começa a perguntar, e aí, mas por que você não consome? Né? Assim, existem vários motivos, as pessoas, apesar de
entenderem, né? Porque quando a gente começa a explicar da importância de ter esse equilíbrio entre alimentos que alcalinizam e diminuir os alimentos que acidificam, porque a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas ok, então eu falei da parte qualitativa, né? Como a gente tem que montar uma refeição equilibrada. Então, a gente tem um equilíbrio entre esses 3 grandes grupos. Ok, entendi. A gente tem alguns grupos alimentares importantes, porque viver à base de proteína animal não é a solução. Não é a solução porque não está dando certo, porque tem muita gente fazendo e tem muita gente doente. Então, alguma coisa, né, não fecha, essa conta não fecha. Porque se fosse saudável, muita gente que está fazendo essas dietas restritivas estariam bem equilibradas e tudo mais. Então, a gente vai falar agora um pouco de como montar esse prato de uma forma quantitativa. Tá bom, entendi que eu tenho que ter esses grupos alimentares, mas como que eu vou, na prática, pegar essas informações e montar o meu prato equilibrado? E eu vou mostrar para vocês, e eu acho que depois vocês podem dar uma pesquisada no Google a respeito do MyPlate, né? Apesar de ser uma coisa assim, não é individualizada para você, para quem está assistindo aqui, mas ela é uma ferramenta prática, né? Porque independente de você não ter alguma coisa individualizada, pensada só para você, para sua rotina alimentar, quando você pega esse modelo e você consegue enxergar no seu dia que sim, eu consegui contemplar esse modelo, e aí eu vou explicar para vocês o que esse modelo fala, você já melhora muito a qualidade da sua alimentação. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês o modelo do MyPlate vegetariano, né? E também pode ser não vegetariano, se for uma pessoa que come carne, então aqui a gente tem esse modelo não vegetariano. O que me fala esse modelo, né? Bom, basicamente ele me fala o seguinte, que para eu ter saúde, para eu ter uma alimentação equilibrada, eu preciso consumir 50% da minha refeição precisa vir de vegetais e frutas, certo? 1/4 do que eu consumo tem que ser de proteínas e 1/4 do que eu consumo de cereais integrais. Então, se eu pego o meu dia habitual, se você fizer aquele exercício que eu passei ontem, de um recordatório de 24 horas, pegar o que você consome no seu dia e distribuir num prato, vamos pensar, Isabela, o que você comeu hoje? Eu vou distribuir, eu comi isso, comi aquilo, comi fruta, comi hortaliça, teve leguminosa, teve cereal, tá, né, enfim, se você distribuir num prato, né, o que você tem que enxergar no final do seu dia? Você tem que enxergar esse modelo, né, você tem que ver que 50% do que você comeu no seu dia tem que vir de vegetais e frutas, e que 1/4 do que você comeu no seu dia deve vir de proteína, e que 1/4 do que você consumiu no seu dia deve ser de cereal integral, de carboidratos mais integrais, né? E aí, sugiro, né, até faço esse convite para vocês fazerem esse exercício depois em casa, e entender se isso realmente está acontecendo para você, se você está conseguindo organizar o seu dia para que você tenha isso. Esse consumo nessa distribuição. Então, a gente está falando mais a nível quantitativo, né? Para você contemplar um modelo desses, você tem que comer assim no café da manhã, você tem que comer assim no almoço e você tem que comer assim na janta. Porque se eu não como em alguma refeição, no final do dia eu não chego nesse modelo, certo? Vocês não concordam comigo? Porque se eu começo o dia já não consumindo uma parte disso daqui, eu não consigo, às vezes, no meio do dia ou em alguma outra refeição, comer um dobro, né, do que eu tenho, né? E aí, gente, a grande dificuldade das pessoas entenderem como fazer isso é exatamente nesse grupo regulador. É o grande problema das pessoas entenderem. É o grupo que alcaliniza o meu corpo, é o grupo que, na verdade, reorganiza todo o meu corpo, né? Então, é um grupo tão importante, que é a grande dificuldade das pessoas entenderem como eu vou fazer isso no meu dia a dia. E aí, é muito legal você se organizar pensando estratégias que você consiga realmente colocar em prática, porque não adianta criar coisas extremamente de outro mundo, lindas, maravilhosas, mas você fala, não dá certo, né? Não dá.
Mas vamos lá, voltando para a parte prática, né? Então, se eu pegar esse modelo, como que eu vou fazer isso no meu café da manhã, então, né? Então, se eu pegar um suco verde com folhas verdes e uma fruta, né? E uma fruta e mais vitamina C, metade do prato, gente, se eu peguei folhas verdes com fruta, metade do prato do meu café da manhã eu já resolvi, tá tudo certo, né? E a outra metade é fácil. Posso fazer uma granola, por exemplo, com um leite de ervilha, se for uma opção vegana, eu posso fazer uma panqueca de aveia com romos de grão de bico, enfim, né, dá para inventar, sempre pensando num cereal integral e numa proteína, né, estou dando opções veganas, por quê? Exatamente porque a gente tem que pensar em diminuir o consumo desses alimentos que são acidificantes, né? Porque é muito fácil a primeira coisa que ela pensa é alguma coisa de leite, né? Algum derivado de leite. Ah, eu vou comer um pão com queijo, né? É básico isso. Mas isso não está fazendo bem. Assim, se estivesse fazendo bem para as pessoas, não teria tanta gente doente, tanta gente com sobrepeso, toda gente inchada, inflamada. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Então, não adianta eu querer pensar nesse grupo proteico agora, principalmente agora que eu estou num processo de querer perder peso, desinchar, desinflamar, né? Então, eu preciso pensar em equilibrar tudo isso, certo? Então, eu posso pensar numa proteína de origem vegetal. E para quem come carne e acha que precisa comer carne, a minha indicação e sugestão é escolha uma refeição no dia para fazer isso. Não precisa comer 3 vezes por dia. É extremamente excessivo, né? Está te fazendo mal, isso não é legal. Então, a ideia, a indicação é montar um prato desse também no almoço. Eu acho que o almoço é mais normal para as pessoas pensarem, porque, tá bom, eu não como salada, né? Que é bem comum também ouvir isso, eu gosto, mas não como. Mas assim, aumentar o consumo de hortaliças, aumentar vegetais crus, enfim, fazer uma salada monstra. Então, assim, comer um prato com arroz, com feijão, enfim, ou se for uma proteína animal, mas comer um outro prato com hortaliças cruas, vegetais crus, enfim, bastante, numa proporção grande. Por quê? Porque eu preciso equilibrar, né? E olha só que interessante, o que está me falando esse modelo? Ele está me falando o seguinte, que para eu ter equilíbrio, para eu neutralizar esse grupo que me acidifica, eu preciso consumir 2 vezes o grupo que alcaliniza, né? Ele está me falando isso. E aí a gente parte para a última refeição, que seria uma janta. E aí, gente, não importa o formato. Por que eu vejo muito, né, no dia a dia, que a janta é informal? Não é todo mundo que tem o hábito de sentar, comer arroz, feijão, né, na janta. É uma refeição informal, a família nem sempre se encontra para fazer a refeição, ou tem horários diferentes. Então, pode ser um sanduíche, pode ser um lanche, pode ser uma sopa, não importa, mas o importante é a gente manter esse equilíbrio pensando dessa forma. Então, se for um sanduíche, pode ser um pão integral com um hambúrguer de lentilha ou um hambúrguer de grão de bico, pensando na proteína animal, que não é legal, porque ela acidifica meu corpo, né? Então, pensando em neutralizar o máximo possível. Falando fora que à noite também é interessante comer proteína vegetal, porque é de fácil digestibilidade, né? Contém uma quantidade interessante de triptofano, né? Que é um aminoácido interessante, né? Um precursor também importante aí de neurotransmissores que vão deixar a gente mais tranquilas à noite. Então, gente, falando tudo isso, falando da importância dos grupos alimentares e falando de como construir uma refeição equilibrada com esses grupos alimentares, e sabendo de muitas dificuldades das pessoas, né, de implementar isso, né? Então, eu até separei algumas dicas, assim, práticas, para que vocês consigam, né, implementar, porque assim, gente, isso daqui, se você não está praticando, né, nada parecido com isso requer um pouco de organização, né, você vai ter que falar, tá bom, eu tenho que montar agora umas refeições diferentes, eu tenho que me organizar, eu tenho que ter uma lista de compras, então isso é importante, não deixar faltar esses grupos alimentares, principalmente hortaliças e frutas, a gente precisa talvez criar receitas práticas, porque a grande dificuldade das pessoas tenho preguiça, não tenho tempo, enfim, acabam tendo desculpas para não colocar esses alimentos no dia a dia.
Então, uma dica que é transforme tudo em smoothies, né? Então, às vezes, todo mundo tem dias corridos, e aí eu tô sempre com minhas garrafinhas de sucos que eu carrego, né? Onde eu sempre ponho vegetal e eu ponho uma fruta e vitamina C. Então, é beterraba, maçã, limão, é cenoura com mamão e maracujá, sei lá, né? Enfim, não tem limites para criar, né? A gente tem, enfim, possibilidades enormes, né? Então, eu sempre gosto de colocar uma vitamina C, sempre tem um vegetal, porque ele aumenta a sensação de saciedade, não fica tanta frutose, né? Isso também tem que tomar um pouco de cuidado, não fica com tanto açúcar, né? Fazer esses smoothies combinando hortaliças, vegetais com frutas, né? É uma forma gostosa de consumir o grupo regulador. Para tornar saladas atrativas, né? Porque as pessoas, torcem o nariz para comer saladas, mas às vezes é falta de hábito, bem comum, né? Não tenho hábito, eu gosto, mas não tenho hábito e acaba não comendo. E quando consegue tornar a salada atrativa, né? Criar molhinho com abacate, maionese de abacate, um creme com castanha de caju, fazer molhos com mostarda, né? Enfim, fazer alguma coisa assim. Ou para quem gosta, colocar uma fruta na salada, né? Para quem gosta dessa mistura agridoce, também pode ser uma opção, mas tornar as saladas atrativas, né? E ter essas saladas, essas hortaliças higienizadas, os vegetais higienizados. Isso é extremamente interessante também, porque eu não tenho tempo. Tudo bem, pode até ser que não tenha tempo, mas se você se programa, se você se organiza, se você já deixa tudo mais ou menos, principalmente hortaliças, né, que demandam um tempo de higienização e tal, deixar de molho, descartar, lavar de novo e tal, talvez, né, desestimule de consumir, se você não tem elas meio prontas ali. Então, isso é uma dica de ter elas sempre meio prontas, para você montar rápido uma salada bem legal. E, na verdade, gente, resumindo, a gente não precisa inventar muito, né? A gente tem tudo isso o ano todo. A gente só precisa fazer um movimento de se organizar, de ter isso em casa, de colocar na lista de compras, né? Não deixar faltar, e até que isso vire um hábito. Porque não adianta fazer isso uma vez, fazer isso uma semana e depois deixar passar, mas a gente tem que fazer isso sempre, tem que fazer parte, né? Porque a partir do momento que tudo isso começa a fazer efeito no nosso organismo, os benefícios e a sensação é incrível, né? De melhora de energia, disposição, o intestino funciona regularmente. Por exemplo, uma outra dica também que eu vejo muita gente precisa, sobremesa sempre tem que ter um docinho, né? Um docinho de sobremesa é o melhor horário de se consumir, né? Se for um chocolatinho, alguma coisinha assim. Mas se eu não tenho a oportunidade de comer frutas durante o dia, também é o melhor horário de comer fruta, né? Então, comer frutas de sobremesa, inventar receitas com frutas, né? A gente tem, enfim, dicas legais agora com calor, frutas congeladas, fazer sorvetes, enfim. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu tô por aí. A gente se fala, então. Um beijo, obrigada pela presença. Fiquei muito feliz com a presença de todos vocês. Qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo.